Beleza, moçada. Olha só. Caramba, tinha esquecido. Macaco velho esquecendo as coisas. Fala sério. Fechar aqui. Pronto. Então, vamos lá, gente. Cadê? Aqui. Acho que é essa aqui. É aí, né? Certinho? Podemos começar? Sim. Sim, Pode então começar. vamos lá. Cadê? Deixa eu só pegar a canetinha aqui para a gente poder marcar, para a gente ter... Então tá, então vamos lá, né? E eu já vou lendo, né? Bom, então, não, vocês preferiram que a gente lesse em inglês e depois traduzisse, não é isso? Então vamos lá. Ó, prescription for fighting epidemics. Prescription vem do verbo, né? Prescribe, que é o verbo prescrever, então nós estamos falando da prescrição médica. Ou uma prescrição para poder o quê? Lutar, combater contra as epidemias, né? Então o título é esse. Então vamos lá. Epidemics have plagued humanity since the dawn of settled life. Epidemias têm assolado o mundo, né, a humanidade, desde o início da vida. Yet, success in conquering them remains patchy. Mesmo assim, sucessos em conquistá-las continua, né? Como é que fala? Indiferente, não. Quando não está regular. Irregular. Experts predict that a global one could kill more than 300 million people. More than 300 million people would come around. Desculpa, deixa eu começar aqui, porque se eu começar a ler. Experts predict that a global one that could kill more than 300 million people would come around in the next 20 to 30 years. Os especialistas, os entendidos, predizem que uma epidemia global que poderá matar mais de 300 milhões de pessoas ainda está por vir nos próximos 20 a 40 anos. What pathogen would cause it is anybody's guess. Qual patógeno que causaria essa epidemia continua sendo, né, a dúvida, o questionamento de qualquer pessoa. Chances are that it will be a virus that lurks in birds or mammals, or one that hasn't yet hatched. As chances são de que será um vírus que se esconde em pássaros ou mamíferos, ou um que ainda nem apareceu. The scariest are both highly lethal and spread easily among humans. O mais assustador são os dois, que seja altamente letal e que se espalhe facilmente entre humanos. Thankfully, bugs that excel at the first tend to be weak at the others. Felizmente, né, vírus que aparecem no primeiro tendem a ser mais fracos no segundo ou no outro, ou seja, se referindo a pássaros e mamíferos. But mutation, ordinary business for germs, can change that in a blink. No entanto, mutações, que é uma coisa comum para os germes, né, para os vírus, pode mudar isso com um piscar de olhos. Moreover, when humans get too close to beasts, either wild or packed in farms, an animal disease can become a human one. Mais ainda, quando humanos ficam muito próximos de animais, seja animais selvagens ou animais em fazendas, a doença do animal pode se tornar uma doença humana. A frontrunner for global pandemics is the seasonal influenza virus, which mutates so much that a vaccine must be custom-made every year. Uma das principais pandemias globais são as influenzas sazonais, as quais, os vírus, né, de influências sazonais, os quais mutam-se tanto que uma vacina deve ser customizada todos os anos. The Spanish flu pandemic of 1918, which killed 50 million to 100 million people, was a patent version of the swine flu that emerged in 2009. A pandemia
da gripe espanhola de 1918, que matou naquela época de 50 a 100 milhões de pessoas, era uma versão mais potente da gripe suína, que emergiu, que apareceu em 2009. The H5N1 avian flu strain, deadly in 60% of cases, came about in the 1990s, when a virus that sickened birds made the jump to a human. O vírus da gripe aviária H5N1, mortal em 60% dos casos, né, que apareceu na década de 90, quando um vírus que adoecia pássaros pulou para um humano. Ebola, HIV and Zika took a similar route. O Ebola, o HIV e o Zika pegou a mesma rota, ou seja, o mesmo caminho, saiu de animais e foi para humanos, tá? Bom, tranquilo até aí? Beleza? Vamos, então, a primeira perguntinha aqui, tá? Vamos lá. Vou botar o cantinho aqui, tal, aqui. De acordo com o primeiro parágrafo, há perspectivas de erradicar as epidemias nos próximos 40 anos? Gente, o que ele está falando de 40 anos aqui, ó, não é erradicar a epidemia. Ele está falando de uma epidemia que pode aparecer nos próximos 20 ao quê? 40 anos. Então, letra A está fora. Letra B. As epidemias assolaram principalmente os povos ancestrais nômades. Viagem total. Nada disso aqui, gente, é falado no texto. Letra C. As mutações que os germes sofrem geralmente atenuam a sua letalidade. O que é atenuar? Tornar ela um pouco mais fraca. Quando ele dá o exemplo para a gente aqui, ó, da gripe suína, da gripe espanhola de 2018, ele está dizendo que a gripe espanhola foi muito mais letal do que a gripe suína que apareceu em 2009. Aí ele está falando que ela era uma versão, só que mais potente. Então, é o contrário. Nesse caso aqui, ela não atenuou aquela mutação. A mutação, né, dos germes sofrem, geralmente atenua a sua letalidade. Né? O que ela está falando é exatamente. Quer dizer, ela fala aqui. Peraí. Não, exatamente. Ela está falando isso aqui, é o contrário aqui, ó, né? Porque a outra lá foi mais o quê? Mais, como é que fala? Mais letal. Letra D. Doenças presentes em animais e aves podem se transformar em doenças humanas? É exatamente o que ele fala aqui, galera. Olha só, ó. Mais ainda, quando os humanos ficam muito próximos de bis, né, que são os animais, seja animais selvagens ou seja animais, né, de fazenda, a doença do animal se torna uma doença o quê? Humana, né? Então, passa a ser uma doença humana. Tá? Então, o item correto aí, né, letra D de dado. Beleza? Questão 11 já veio aqui com o vírus aqui, ó, já veio a resposta. Mas vamos entender aqui. No trecho do primeiro parágrafo, or one that has not yet hatched, o termo sublinhado refere-se ao quê? One that hasn't... Cadê? One... Aqui, ó. Bem aqui, ó. Né? Bem aqui que está essa afirmação. Gente, esse one aqui, ó, ele não é um numeral.
Ele é um pronome indefinido. E ele está sendo usado aqui para substituir um termo que já foi previamente mencionado, que é a função do pronome. Então, vamos só olhar um pouquinho para trás, na sentença anterior. Ó. Chances are that it will be a virus, que será um vírus que se esconde em pássaros ou mamíferos. Ou quê? Um vírus que ainda não apareceu. Então, esse termo one, né, ele está se referindo a vírus. Tá? Então, correta aí, letra P de bola. Questão 12. De acordo com o texto, os especialistas pressupõem que haverá uma pandemia futura ainda sem patógeno identificado. Gente, olha aqui, ó, especialistas, tá? Aonde é que o texto fala de especialistas? Olha aqui no início, ó, experts. Então, a minha informação ela já está sendo direcionada para cá. O que os experts estão dizendo? O que eles predizem? Tá? Que uma pandemia global, né, poderia matar mais de 300 milhões de pessoas e que essa pandemia global ainda está por aparecer nos próximos 20 a 40 anos. E qual é o patógeno? Ninguém sabe. Continua sendo o guess, que é uma dedução, uma suposição de qualquer pessoa, ninguém sabe. Aí ele continua, ó. Pode ser um vírus que vem num pássaro ou vem num mamífero, ou pode ser um que ainda não o quê? Apareceu. Então, vamos voltar à questão. De acordo com o texto, os especialistas pressupõem, predizem, deduzem que haverá uma pandemia futura? Sim. Ainda sem patógeno identificado? É exatamente o que ele fala. Não se sabe qual vai ser o patógeno. Então, a correta aqui, ó, é letra A. Identificar o vírus que poderá matar. Não, esse aqui ainda está por vir. Presumem que vacinas serão capazes de conter epidemia ainda sem evidências? Não fala isso. O que os experts estão dizendo? Acreditam que o vírus mais letal não são transmitidos para humanos? Também não falam isso. Estão criando Ih, olha que viagem. Então, correta aqui, gente, ó, letra A. Beleza? Questão 13. No trecho do primeiro parágrafo, yet, success in conquering them remains patchy. O termo sublinhado equivale em português a... Gente, quando você tem o yet, cadê no texto? Peraí. Success in conquering them. Cadê? Ixi, onde é que tá isso? Charles. Aqui. Pode falar, não achei. Quando eu estava fazendo essa questão, a palavra que eu pensava que significava era ainda. Tipo, ainda. Not yet. Pois Mas não aparece aí. Não é. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar o que acontece, tá? O yet, ele tem dois significados, tá? Deixa eu voltar aqui. Para me controlar aqui, para me ver aqui onde é que eu tô. O yet, gente, ele tem dois significados. E é exatamente aí onde gera a confusão, tá? O que acontece? Esse que você falou, ele é um advérbio. E aí, a gente usa muito ele no final das sentenças, principalmente em tempos verbais do presente perfeito. Vou dar um exemplo para você. I haven't finished my homework yet. Que é exatamente o significado que você falou. Traduzindo essa palavra, eu ainda não terminei a minha tarefa. Ou se eu perguntasse para você, have you finished your homework? E aí você me responderia do jeitinho que você falou, not yet. Ainda não. Então, como advérbio,
usando nos tempos do presente perfeito, ele significa exatamente isso que você falou. Ainda. Aí o não, ele vem do complemento do not, tá? Só que aqui, gente, o que acontece? Ele não é ele não é um advérbio, tá? Ele é uma conjunção. E como conjunção, ele expressa a diversidade. Ele tem a mesma ideia que o however, ele tem a mesma ideia que o but, ele tem a mesma ideia que o nevertheless, ele tem a mesma ideia que o even though. Todos eles expressam o quê? A diversidade. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, epidemia, traduzindo para o português, epidemias ainda vem arruinando, né? Já vem assolando a humanidade desde o início da vida. No entanto, o sucesso em conquistá-las continua difícil. Vamos colocar dessa forma. Ou seja, apesar da gente já tratar com a epidemia desde que a vida começou, nós ainda não obtivemos sucesso em conquistá-las. Entenderam? Então, a ideia do yet é a mesma ideia que o but. Poderia tirar o yet e colocar o but? Poderia, quer ver? Ó? Epidemics have plagued humanity since the dawn of settled life, but success in conquering them remains patchy. Porém, sucesso em conquistá-las continua difícil. Então, nesse caso aqui, tá? O yet não é advérbio, ele é conjunção, e ela é uma conjunção adversativa. E como conjunção adversativa, gente, ele passa a significar o quê? No entanto. Conseguiu entender aí? Eu não sei quem que fez a pergunta. Entendi. Entendeu? Beleza. Ele confunde mesmo. Até por isso, né, que ele está aí como pergunta, tá? Anota ele aí para não causar essa confusão aí. O yet confunde, depois nós vamos ver outros que confundem, porque tem dois significados, tá? Mas observe o seguinte, voltando aí, quando ele significa o advérbio, que significa ainda não, ele vai no final da sentença. Quando ele é uma conjunção, ele vem aqui, ó, no início da sentença, tá? Porque a conjunção, ela vai exatamente fazer o quê? Relacionar duas sentenças, trazendo uma ideia. Então, nesse caso aqui, tá? Observe que ele está no início da sentença, mas ele tá contrastando com a sentença anterior. Beleza? Ficou claro isso aí? Sim? Sim. Então, bora para a próxima. Questão 14. No trecho do primeiro parágrafo, can change that in a blink, a expressão sublinhada tem sentido de. Olha lá. Cadê? Can change that in a blink. Aqui, gente, ó. Tem aqui, ó. Vou grifar aqui para vocês. Vamos ler um pouquinho antes para entender. Ó. Felizmente, os vírus que aparecem no primeiro, ou seja, nos pássaros, tendem a ser mais fracos no outro, que são nos mamíferos. Porém, mutação, que é uma coisa comum para os vírus, ou seja, eles fazem com muita facilidade, pode mudar essa situação aqui, ó, in a blink. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso, quando pode mudar in a blink? Em um piscar de olhos. Isso, em um piscar de olhos. E qual é a ideia que um piscar de olhos traz para a gente? Uma coisa que acontece o quê? Rapidamente. É assim, gente, ó. Às vezes você estava garantido, gente, ó, beleza, eu estou imune a esse vírus. Mas aí o que acontece? Esse vírus muta-se rapidamente, que é o que ele está dizendo, que os vírus fazem. Aí, se muta-se rapidamente, gente, você não está mais imune àquele vírus que você achou que estava. Por que, gente, que as pessoas ficam doentes com gripe todo ano? Porque todo ano a gente tem um vírus o quê? Diferente. O que é? O que é o corona? O corona não é um vírus da gripe? E por que a gente não está imune a ele? Porque é um vírus que o quê? Mutou-se.
Os professores de biologia já devem ter falado isso para vocês, né? Que o corona, já tiveram outros coronavírus, mas só que esse aí, o quê? Mutou-se. Beleza? Tranquilo até aí? Posso continuar? Estão me ouvindo? Gente, meu tempo está acabando, tá? Mas se acabar, aí é o seguinte. Aliás, devido a esse tempo, o que eu vou fazer? O material que eu tinha preparado e mandei para vocês, para dar aula para vocês hoje, então não vou dar aula dele hoje. Eu vou dar aula na próxima aula, pode ser? Hã? Pode. Pode, né? Sim. Então, beleza. Porque aí, o que acontece? Dá tempo de vocês fazerem do jeito que a gente tinha pensado, né? E a gente, como eu não tinha terminado a outra folha, a gente fica só até nessa folha aí. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, beleza. Então, vamos lá. Questão 15, gente. De novo, ó, nessa mesma prova, eu não me recordo exatamente de onde é que é essa prova aqui, mas nessa mesma prova teve uma outra questão em cima de conjunção, porque moreover também é conjunção. Então, nós tivemos uma questão em cima de at e tivemos uma questão em cima de moreover. Então, conjunção, galera, cai bastante, tá? Quando a gente voltar às aulas presenciais, vocês vão me relembrar de trabalhar conjunções com vocês. Vou pegar um material onde a gente vai trabalhar só conjunção, tá? Para vocês ficarem craque nessa parte de conjunção. Então, vamos ler aqui. No trecho do primeiro parágrafo, moreover, when humans get too close to beast, o termo sublinhado indica, tá bem aqui, gente, ó. Moreover, tá? When humans get too close to beast, either wild or packed in farms, an animal disease can become a human one. Essa é fácil, sabe por quê? Porque aqui você tem a palavrinha more, que ela é conhecida de todo mundo. More significa o quê? Mais. Isso. Então, o que ele está falando? Vamos voltar um pouquinho. Ele estava falando assim, gente, ó, graças a Deus que os vírus que afetam os pássaros não afetam os mamíferos. Aí ele fala assim, porém, a mutação pode mudar isso da hora para outra. Aí ele traz mais informação para vocês. Além disso, quando o humano fica muito próximo do animal, seja animal selvagem, seja animal na fazenda, a doença do animal se torna uma doença do humano. Então, esse moreover nos traz a ideia de que acréscimo. Mas, além disso, portanto, a correta, então, gente, letra A. A de amor. Beleza? Próximo. De acordo com o segundo parágrafo, o vírus H5N1 é uma mutação do vírus HIV? Aqui, ó. É uma mutação do HIV? Não, não traz essa informação. O vírus influenza possui comportamento sazonal? Possui. Aqui, ó, seasonal, ó, sazonal. Mas olha onde é que está o erro, gente. É na definição de sazonal. Olha o que ele fala, sazonal. Ou seja, capaz de se espalhar pelos continentes? Não, gente. A palavra sazonal, ela vem de season, que é estação. Ou seja, ele vem de acordo com as estações. Geralmente, quando está começando o inverno ali, saindo do outono, você pega o quê? Uma estação, muda a estação, então vem o vírus. Isso que significa seasonal. E não que ele é capaz de espalhar pelos continentes. Então, a primeira parte está correta, a segunda parte está errada. Letra C. A gripe suína de 2009 foi mais letal que a gripe espanhola? Não, o contrário. A gripe espanhola foi mais letal. Né? Matou de 50 a 100 milhões de pessoas. Letra D. Os vírus Ebola, HIV e Zika passaram a contaminar os seres humanos? Gente, é isso que ele coloca no final aqui, ó. Ele está dando o exemplo seguinte, ó, que a H5N1 era um vírus que atacava, ó, deixava doente pássaros, e que esse vírus, ele pulou para humanos. E
Quem é que seguiu a mesma rota, ou seja, o mesmo caminho? O ebola, o HIV e a zika. Então, o vírus ebola, HIV e zika passaram a contaminar os seres humanos? Sim. Então, olha aí, ó, correta, letra D. D de dado. Beleza? Bom, gente, deixa eu parar aqui. Share. Bom, é isso aí, né? Posso continuar desse jeito, então, só com interpretação de texto, né? Na aula que vem, então, eu vou então, responder para vocês esse materialzinho que eu enviei hoje para vocês. E aí a gente vai sempre fazendo assim. Espero que não por muito tempo. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Tá de boa? Estão com fome, né? fica em casa, a gente fica com fome, né? Então tá, gente, se tá tudo certo, tá? Fiquem com Deus, né? Espero que nos dê força para a gente ficar mais um tempinho aí, o tempo que for necessário, tá? Um beijo, o que precisar, a gente vai estar disposto aí para poder ajudar vocês, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato aí nos nossos canais aí que a gente está tentando resolver da melhor maneira possível para vocês, tá? Deus abençoe vocês, dá um beijo aí na galera que vocês podem dentro de casa aí, né? E vamos ficar firme aí, tá? Até mais, gente. Muito obrigado.